Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio da série Metin 2 em 2024. Desde já quero agradecer muitíssimo a todos os que tiveram e ainda estão a ver o primeiro vídeo desta série, porque de facto está com feedback muito fixe, temos lá alguns comentários bacanas. Eu vou deixar juntar mais 2 ou 3 vídeos da série e vou juntar mais alguns comentários para depois fazer um vlog em que eu vou estar a ler todos os comentários e onde vou estar a analisar todos eles e dar a minha opinião e a minha resposta acerca de tudo aquilo que vocês disserem. Portanto, nestes vídeos, comentem à vossa vontade, com todas as vossas opiniões, sem nenhum stress, que eu depois irei dar tempo e atenção a analisar cada um dos vossos comentários, ok? Pronto, para este vídeo, o tópico que eu quero trazer é basicamente a proposta de jogo que o Metin 2 oficial tem em cima da mesa. Esta é uma das coisas que não vai ter incidência direta em cima da Gameforge. Para quem viu o meu último vídeo sabe que eu iria ter aqui duas abordagens. Uma abordagem diretamente para a Gameforge, que é quem distribui o jogo na Europa, e outra abordagem para a WebZen, que é a verdadeira dona do jogo, e é aquela que programa o código do jogo, e é aquela que permite ou não criar aqui novos contents e desenvolver aqui novas cenas no jogo, ok? Pronto, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais a falar para a WebZen do que propriamente para a Gameforge, apesar de que a Gameforge tem também a sua cota parte na análise disto que eu estou aqui a dizer. Vamos então fazer aqui um bocadinho um regresso ao passado e vamos falar um pouco acerca do que é que foi este início do fim dos servidores ilegais, como a Gameforge lhe chama, e qual é que foi o objetivo. Ok? Como vocês sabem, durante muitos anos a Gameforge e a WebZen fizeram vista grossa em relação àquilo que eram os servidores privados. Portanto, pura e simplesmente estavam-se a cagar, a malta podia fazer os servidores que queria, nós podíamos fazer os vídeos que quiséssemos, onde quiséssemos, nunca houve nenhum problema, e foi assim durante muitos anos. A partir de determinada altura, a Gameforge disse que ia começar a enviar avisos de direitos autorais para quem fizesse vídeos de servidores privados, ok? Como foi o meu caso, e de outros youtubers e twitchers, etc. E ia também iniciar processos legais contra os donos dos servidores ilegais, como eles chamavam. Tudo bem. Aconteceu de facto aqui um período de instabilidade muito forte. Houve vários servidores de grande dimensão a encerrar, alguns por conta própria, outros por avisos da Gameforge. Houve aí muita conversa, a gente já sabe como é que foi. E basicamente abriu-se aqui uma janela de oportunidade para a Gameforge poder absorver uma cota de jogadores muito significativa nos seus servidores, ok? Jogadores que ficaram melindrados, em primeiro lugar, com o fim dos vídeos e etc., nas plataformas que acompanhavam e ao mesmo tempo também que viram investimentos avultados que foram realizados em servidores privados que depois foram fechados a serem completamente perdidos do dia para a noite, e isso obviamente gerou desconfiança e gerou problemas de confiança para os jogadores, e portanto houve de facto aqui um período em que os servidores privados perderam uma cota significativa de jogadores. E vocês pensam, tal como eu pensaria, ok, a Gameforge vai capitalizar em cima disto. É então que eles decidem lançar aqui este servidor Tiger Ghost, ok? Que é um servidor que está muito focado nos influencers e está muito focado nas plataformas onde os privados eram fortes, porque vocês sabem que a Gameforge nunca se preocupou em ter parceiros ou o que fosse para fazer publicidade para os seus servidores oficiais, ok? Nunca teve essa expressão. E depois aqui com a abertura deste Tiger Ghost, de facto, eles começaram por ter influencers, depois veio aqui esta história dos códigos que permitia aos influencers convidar, permitia e permite os influencers enviar códigos para o pessoal criar contas e depois linkar essas contas ao código deles e eles terem uns royalties baseados nos investimentos que essas pessoas depois vão fazendo ao longo do desenvolvimento da personagem. Portanto, aqui, malta, a trabalhar de forma a fazer crescer estes servidores e trazer os jogadores para lá. Só que a realidade que se põe aqui é a que eu vou falar agora a seguir, que é o jogo. Vocês sabem que
por volta para aí de 2006, 2007, algo assim, acho que não estou a falar de cor, não quero estar a errar por muito. Houve de facto um leak, ok, do código-fonte do jogo, e foi a partir daí que começou a haver files disponíveis pela internet, e daí despoltou-se então a possibilidade de haverem jogos com as mesmas files ou com as bases do jogo oficial a serem manipulados por outros programadores e a desenvolver o que depois nós futuramente começámos a chamar de servidores privados, ou a Gameforge chama de servidores ilegais. Basicamente a WebZen, ou neste caso a Ymir, e depois a WebZen quando comprou a Ymir, quando começaram a pensar neste MMORPG, sempre foi da forma que nós aqui o estamos a ver. Portanto, sempre foi com este nível de dificuldade, sempre foi com a expressão que a Item Shop tem, talvez antigamente um pouco menos, mas sempre, obviamente, com a expressão. E, portanto, a visão do Metin 2 sempre foi esta. Aquilo que depois nós conhecemos do Metin 2... através dos servidores privados, sempre foi uma visão de outras pessoas que não as pessoas que originalmente criaram o jogo. E isso é muito importante que nós falemos, porque às vezes quando nós estamos a desvalorizar um pouco aquilo que são os servidores privados, nós temos que ver que eles toldaram completamente uma visão, ou criaram uma visão através da cabeça deles do que era o Metin. Okay? E houve diversas cabeças e diversas criações de servidores, uns mais fáceis, uns mais PVP, uns menos PVP, uns mais focados em Metins, outros mais focados em bosses, outros mais focados em sistemas novos, outros mais... percebem? Vocês tiveram acesso a milhentas versões. O Metin foi quase como se fosse uma plasticina e cada um moldou aquela plasticina da maneira que quis, e nós pudemos ter a sorte de experienciar diversos modelos e diversas formas de jogar Metin 2. Mas é claro e objetivo que nenhuma dessas visões eram visões que tinham por base a visão do oficial. Apesar de haver alguns servidores que imitavam o Metin 2 old school, com o máximo 99, etc. Mas isso eram só servidores assim meio na palhaçada. Mas a realidade era essa. E eu agora aqui falo diretamente para a WebZen e digo assim: ora bem, então certamente que a estratégia que foi feita de encerrar servidores privados e criar aí de facto um período de instabilidade forte em relação a isso, e mesmo aquilo que aconteceu no YouTube e na Twitch, teve dedo não só da Gameforge como da WebZen em concordância, e que eles não são parvos e certamente pensaram em vamos aproveitar aqui para absorver jogadores e para trazer novos jogadores à nossa plataforma, não é? Que basicamente eles podem ter a melhor cena do mundo, mas se não tiverem jogadores, não vão conseguir tirar ou fazer crescer as bases deles como eles pensam. E de facto tiveram essa cena de criar o Tiger Ghost e de criar de facto um novo interesse através das plataformas do YouTube e Twitch. Mas eu pergunto aqui à WebZen diretamente se nunca pensou, porque eu não acredito que o pessoal da WebZen nunca tenha jogado um servidor privado na vida. Eu tenho quase a certeza que dentro da própria empresa eles têm plena consciência e conhecimento dos servidores que houveram, quais é que foram os grandes servidores, quais é que ainda são, o que é que eles faziam de bom, o que é que eles não faziam. E portanto eu tenho plena consciência de que eles de certeza que sabem que parte daquilo que foi feito nos privados foi de qualidade, houve investimento de qualidade. Diria até que alguns servidores privados investiram até financeiramente mais dinheiro do que a própria WebZen no desenvolvimento do jogo. E eu não acredito que, porque considero que as pessoas também têm o seu grau de inteligência, apesar de acreditarem ou de terem visões diferentes para o jogo, não acredito que eles não reconheçam o mérito naquilo que foi feito ao longo destes anos todos pelos diversos criadores ou programadores de Metin privado, ok? E por isso é que eu pergunto, claramente, se esta proposta de jogo que a WebZen nos traz e que a Gameforge distribui é ou não é, de facto, a melhor proposta de jogo para tentar aproveitar esta saída de jogadores de forma massiva do mundo dos privados. Porque é assim, apesar de aos dias de hoje as coisas já estarem mais ou menos estáveis e o encerramento de servidores de grande dimensão ser agora uma miragem, porque isto é até chega a ser um pouco ridículo, mas é a realidade. Parte daqueles servidores grandes que foram encerrados já estão novamente na atividade com o mesmo nome, até alguns deles, e com
bases de jogo, bases de jogadores praticamente similares, outros com outros nomes, mas com a mesma base de files. Isso leva-me a crer que eles meio que fazem isto por vagas. É tipo, é uma vaga em que nós estamos aqui massivamente a criar instabilidade naquele mundo. E depois simplesmente cagamos na situação durante um bom tempo, e só nos vamos voltar a preocupar com isso noutra altura, quando a gente se entender que de facto já cresceu demais e vamos fechar aquilo. E por isso é que eu fico naquela. Se efetivamente o objetivo deles é mais do que criar instabilidade, ou seja, se eles têm mesmo de facto interesse em absorver os jogadores, eu acredito que sim. Acho que é o que faria sentido. Porque é como eu vos digo, eu sou absolutamente contra grande parte da visão que neste momento o oficial entrega, ok? Sou contra aquilo que eles a forma como eles acham que deve ser desenvolvido o jogo. Sou contra esta proposta de jogo que eles têm aqui. Acho que não é um jogo que divirta jogadores. Acho que é uma cena muito sazonal. Não dá para tu... Pá, tirando a malta que já tem aqui contas há muitos e muitos anos, é muito complexo tu entrares dentro do Metin 2 aos dias de hoje, com a oferta de jogos que existe aos dias de hoje, e achares que o Metin é um jogo extremamente divertido. Não vais achar. Podes de facto, enquanto estás ali naquele período de aprendizagem, com alguma curiosidade, ter aí os teus momentos, mas a longo prazo não é um jogo que entregue essa diversão, porque eu acho que os jogos devem entregar diversão, e a longo prazo acho que não. E por isso é que eu digo, se de facto não estava na hora, eu nem sequer acho que eles devam de reconhecer que se inspiraram nos servidores privados, ou que reconhecem mérito. Acho que seria uma atitude bastante louvável, e que seria até uma atitude que poderia aproximar afetuosamente muitos jogadores das empresas, até tanto da WebZen como da Gameforge. Mas não acredito que eles algum dia o fizessem. Mas que ao menos mostrassem que são uma empresa que aprende e que são uma empresa que ouve quem efetivamente joga, ok? Porque não faz o mínimo sentido que, se nós formos olhar para aquilo que é a scene e para aquilo que é a base dos jogadores de Metin 2 a nível europeu, vamos falar ao nosso nível, eu não quero tirar porcentagens para o ar, mas eu garanto-vos que a maior porcentagem de jogadores está nos servidores privados e não no servidor oficial. Isso é uma coisa que deve levar a alguma reflexão os responsáveis pelo jogo oficial, ok? Pensar assim, ok, nós temos de facto aqui uma proposta de jogo, esta é a nossa proposta. Eles podem dizer que gostam do jogo desta forma, mais hardcore, menos hardcore, mais focada em S, menos focada em S, cada um com a sua visão, mas nós temos que ir olhar e temos que ir perceber como é que alguém que faz isto de forma amadora, que não tem os recursos que nós temos, que vive uma vida com aquela espada em cima da cabeça de um dia que a gente acorda e lhes fecha aquela merda e lhes tire o financiamento, etc. Como é que essas pessoas, apesar de todas essas limitações, conseguem entregar resultados melhores que os nossos? E eu acho que isso era importante, e por isso é que eu, na minha opinião, acho que, para além da aprendizagem que a WebZen deve ter em relação a isso e daquilo que deve começar a fazer para, de facto, dar aqui uma nova vida ao Metin 2, acho que é importante começarmos, juntamente com a própria Gameforge, a estudar a possibilidade, eles começarem a estudar a possibilidade de conseguirem abrir um novo servidor oficial, tal qual já têm feito, que seja muito mais virado para alguns nichos de jogadores. Porque, vamos lá ver uma coisa, quando eles abriram o Tiger Ghost, eles não estavam a abrir um servidor focado em jogadores old school que falavam no fórum e que tinham pequenos grupos no TeamSpeak, ou que são simplesmente malta que já joga há 15 ou há 20 anos. Não são esses jogadores que eles estão interessados em trazer para o Tiger Ghost. Eles estão interessados em trazer para o Tiger Ghost novos jogadores que andam no YouTube, que andam na Twitch, okay? que seguem criadores de conteúdo que eles sabem que não eram criadores de conteúdo main oficial, eram grande parte deles criadores de conteúdos dos privados, e que portanto têm uma base de jogadores que lhes interessa ir buscar. Agora, de facto o conteúdo neste momento esgotou. Se vocês quiserem ser francos na análise, e se quiserem, tal como eu estou aqui a fazer,
pensar somente no futuro e tirar aquela parte do hate e simplesmente falar mal de tudo, se quiserem fazer essa análise como eu estou a fazer aqui, vocês têm que perceber que mesmo os criadores de conteúdo que neste momento estão a trabalhar como influencers para a Gameforge começam a entrar numa fase em que já não conseguem influenciar de uma maneira que tenha uma boa performance de entrada de jogadores. Vão meio que continuando a fazer vídeos de forma a manter a core de jogadores que eles já lá têm e vão tirando as suas royalties mensais das doações que os jogadores vão fazendo nas suas próprias contas, porque é difícil vocês começarem a trazer conteúdo de forma regular fazendo sempre as mesmas coisas. E eu dou-vos um exemplo. A Gameforge já percebeu isso. A Gameforge já percebeu perfeitamente que o Tiger Ghost em si já não está a conseguir entregar os mesmos números de novos jogadores que eles almejavam ou que continuam a almejar. E a prova disso é a criação de um servidor chamado Tempest, que tem como objetivo haver a possibilidade, pela primeira vez, de levar os jogadores para dentro do Tiger Ghost. Até então, desde a abertura do Tiger Ghost, nenhum outro servidor teve a possibilidade de haver fusão ou transferência de personagens, salvo aqui alguma exceção que eu não esteja a ver, mas acho que não. Acho que o Tempest é o primeiro que vai permitir a transferência de personagens para dentro do servidor Tiger Ghost, mas corrijam-me se eu estiver a dizer alguma baboseira, mas eu penso que não. O Tiger Ghost meio que foi sempre sendo selado dos outros servidores. Nunca houve fusões para dentro do Tiger Ghost de outros servidores, ok? E portanto isso era uma prova de que aquele era um servidor à parte, era um servidor que não era para ter misturas, e agora precisa de facto de ser alavancado com personagens de nível mais alto para que de facto continue a ter dinamismo de economia, e também porque lá está o objetivo claro da Gameforge neste momento, e eu penso já ter até falado sobre isto, se não foi em vídeo foi em live, que a Gameforge neste momento não está minimamente interessada em absorver jogadores através de uma melhor gameplay desde as camadas base de criação de personagem. Está somente preocupada em desenvolver o late game para manter as suas bases de jogadores que já têm alguns anos de jogo, ok? Trazendo content para os manter entretidos e continuarem a investir em item shop, etc. E se tiver que negligenciar um pouco ali aquela fase inicial, vai fazê-lo, como fez aqui com o Tempest, onde negligencia a dificuldade de upar skills, onde negligencia até a própria evolução e onde torna extremamente mais simples chegar aos níveis de campeão, neste caso pelo menos ao nível 1, para permitir a transferência de personagem, porque é de facto aí que lhes interessa que os jogadores estejam numa fase onde o gameplay é relativamente modernizado, onde eles têm trabalhado ao longo dos últimos anos, e de facto interessa-lhes que isso depois também vá para o Tiger Ghost, ok? Porque se vocês forem ver, não vai, dificilmente alguém que inicia no Tempest vai fazer uma transferência de personagem para outro servidor, tipo ou para a Europa, ou para outro servidor qualquer chamado de clássico, um servidor clássico. Não vai fazer, muito dificilmente o fará, até porque o Tiger Ghost é hoje a melhor opção para quem quer começar a jogar Metin 2, mas de longe, seja a nível de dinamismo de economia, seja a nível de quantidade de jogadores online, e seja mesmo até a nível de eventos, etc. Portanto, claramente é a melhor opção, e eles sabem que neste momento os influencers estavam a precisar de uma mão. Houve muitos influencers que começaram a trabalhar no Tempest porque sabem que é uma porta de conteúdo que depois terá continuidade para dentro do Tiger Ghost, ou seja, vocês podem aqui focar alguns meses, 2 ou 3 ou 4 meses, já não me lembro quanto tempo é que teve ou que ainda está para fechar agora em breve, o Tempest. Vocês podem aqui investir este tempo e depois dar continuidade a essa personagem no Tiger Ghost, que é o servidor onde vocês estão main, ok? E portanto é aqui uma janela de oportunidade que permitiu a criação de mais algum conteúdo e de um pouco mais de influência, ok? Continuar a influenciar. Mas na minha opinião, apesar de tudo isto, eu considero que ainda não é o suficiente para conseguirem absorver bases de jogadores que estavam nos servidores privados, e por isso é que a minha recomendação passa por a WebZen, juntamente a Gameforge, começarem ativamente a estudar aquilo que está feito e que foi feito com os servidores privados, ok? Não estou a dizer que vão fazê-lo em cooperação, nem tão pouco mais ou menos, mas acho que era importante começar a perceber, tanto a nível de sistemas, como a nível de produção de conteúdo, como a nível do próprio marketing em si. Acho que era importante que, por exemplo, a Gameforge e a WebZen tivessem
o objetivo de lançar regularmente vídeos e live streams com os novos conteúdos e não só um trailer todo mal amanhado, acho que era fixe. No passado eles já fizeram algumas entrevistas com malta da equipa a falar sobre o futuro do jogo, etc. Eu acho que era também importante que o fizessem agora. Acho que era importante que eles começassem a ouvir a comunidade nesse sentido, porque eles realmente conseguiram agitar as águas e criar aqui uma janela de oportunidade onde, se eles quiserem e se tiverem o mindset certo, eles podem de facto fazer crescer o oficial. E eu acho que a criação de um novo servidor sem caráter temporário e sem a possibilidade de ser absorvido por mais nenhum servidor oficial, e isto é o que eu vos digo. Portanto, quando eu estou a falar sobre quero um servidor mais fácil oficial, mas isto vai destruir completamente a nossa evolução ao longo dos últimos anos, não é nada disso que eu quero, ok? Este Ibéria, que um dia vai estar na Europa, e todos os servidores chamados de clássicos não têm que ter nenhum tipo de alteração, porque eu estou aqui a falar que quero um servidor mais fácil. Não, vamos fazer uma espécie de um servidor tipo Tiger Ghost, que ele existe, mas onde onde mais nenhum servidor irá ser fundido para lá, ok? Portanto, é um servidor que vai existir enquanto tiver sucesso. Eu acredito que vai sempre ter sucesso. Agora, temos aqui um problema, que é, se nós criarmos um servidor oficial com rates mais simplificadas, com mais quantidade de matins, com rodares a dropar nas matins, com capas da bravura acessíveis na loja geral, com, sei lá, essas cenas assim, nós vamos estar efetivamente a dar a possibilidade a outros jogadores de experienciar uma gameplay diferente, uma gameplay que talvez não seja assim tão diferente daquelas que elas estão habituadas, porque grande parte dos jogadores já jogaram em alguma altura da vida delas servidores privados. Agora, o problema está na introdução de sistemas, ou seja, aí é que está complexo. Ou seja, não é difícil nós criarmos um jogo mais simples, é sim difícil nós criarmos um jogo que tenha sistemas diferentes e melhores do que aquilo que é o oficial, porque assim, eu não vejo, imaginem vocês, um servidor que seja focado em matins, terá que ter, logicamente, sendo uma versão oficial, claro que terá que ter mais do que 6 CHs, mas eu não vejo um servidor que não tenha offline shops de forma indiscriminada a vingar assim, porque evidentemente um servidor mais simples é um servidor com mais drops e é um servidor onde ao mesmo tempo haverá mais compra e venda. Ao mesmo tempo não vejo que esse jogo terá grande sucesso se não tiver, por exemplo, alterar CHs, que é uma cena absolutamente fundamental como sistema de farm, ok? Vocês, quando estão a farmar, aquela cena de alterar CH de forma rápida, porque o dinamismo, eu se calhar estou aqui a falar para algumas pessoas que veem estes vídeos são provenientes do oficial e se calhar não têm grande, entre aspas, conhecimento porque nunca tiveram interesse ou porque simplesmente jogaram pouco dos privados, mas o dinamismo da caça aos matins num servidor rápido a dropar matins, mas ao mesmo tempo com grandes quantidades de pessoas a farmar matins, tem essa objetivo. Ou seja, vocês têm que mudar de CH depressa para aproveitar o respawn das matins, porque ao mesmo tempo que vocês andam a farmar, andam mais 30 ou 40 gajos em cima das matins, e portanto aquela história de simplesmente ter que sair da conta, mudar de CH, voltar a logar a conta e não sei o quê, é uma cena completamente ultrapassada. E vamos lá ver uma coisa, se isso não existe foi porque não houve capacidade de o colocar no jogo oficial e portanto não faria sentido colocar isso naquela versão mais simplificada e depois a outra versão não ter, ok? Pronto, isso é outra das coisas que eu considerava, mas já há muitos anos que eu falo sobre isso. E às vezes até me faz um pouco de confusão como é que existe esse sistema em todos os servidores privados e não existe esse sistema num jogo oficial. Ou já houve e depois aquilo deu merda e eles acabaram por não conseguir manter aquilo ativo. Enfim, é muito confuso perceber como é que de facto não há condições nem capacidade de lançar um sistema desses. Da mesma maneira que quando eu estou aqui a dizer que os rodares e os adicionares têm que estar disponíveis nas lojas, ou têm que estar disponíveis nas matins e nos bosses, e tem que haver livros a dropar com mais quantidade, e tem que haver mais matins, e tem que haver uma rede XP maior, e tem que haver mais Young líquido no jogo, tem que haver spots de farm de Young líquido, porque essa é a única forma de continuar
continuar a manter uma economia do Metin mais simplificada a funcionar, porque existem períodos em que a economia meio que estagna, ok? A nível de compra e venda de itens ou de refines, e é preciso continuar a haver Yang no jogo. E esse Yang é atribuído a quem mais horas entrega. E vocês lembram-se de várias propostas de servidores que era assim, ou seja, vocês sabiam que tinham várias zonas onde poderiam fazer o vosso farm, mas também sabiam que tinham vários sítios que dropavam XKK à hora. E isso entregava dinheiro líquido à medida que vocês entregassem playtime, ok? Isso gera compra e venda de recursos, isso gera rodar sets para conseguirem ter sets de Yang, isso gera muita coisa que pronto, lá está, são coisas que o comum jogador de oficial não pensa, mas que eu, enquanto jogador de privado durante muitos anos, penso como forma de fazer divertir muito mais o jogador do que propriamente aquele jogo de teres 750 mil contas a nível tal para aproveitar lascas, teres não sei quantas mil merdas no armazém e no inventário para depois ires vender às lojas para conseguires comprar as primeiras armas. Ok, isso para mim não me gera, apesar de eu reconhecer inteligência e mérito a quem desenvolve esses sistemas e consegue evoluir através dessas formas de jogo, eu não reconheço que isso entregue grande diversão. E por isso é que eu acredito muito mais na visão dos privados ao nível da diversão em si. Portanto, a minha proposta é essa. Neste caso, estou a falar, como vos digo mais uma vez, para a WebZen. Só a WebZen é que poderia de facto programar e fazer desenvolver um novo servidor com essas características. Não era minimamente difícil. Eu já não estou aqui a colocar muito mais exigências ao nível de sistemas, como por exemplo nós vimos em vários servidores internacionais, aqueles inventários dedicados, as offline shops terem a possibilidade de já ter os preços pré-definidos, haver o sistema de leilões, haver os market prices, sei lá, mas eu já nem estou a falar por aí, ok? Já não estou a fazer exigências dessa dimensão, estou somente a falar daquilo que eram os servidores oficiais, ou neste caso os servidores privados mais parecidos com o oficial. Estou-vos a dar aqui alguns exemplos, tipo o World of Metin 2, tipo o próprio Metin 2 Portugália. Já nem estou a falar de outros exemplos mais, como é que eu posso dizer? Pronto, já mais distorcidos da realidade, ok? Cenas já com itens diferentes da realidade, etc. Estou a falar mesmo de jogos que se assemelhem a nível de base ao oficial. Estou-vos, por exemplo, a dar esse exemplo de eu estou a falar para a comunidade portuguesa, não sei se alguém de outra comunidade terá aqui a ouvir, mas vocês conheciam ou conheceram bem o Metin 2 Portugal, e até aqui através dos vídeos, fiz centenas de vídeos lá, e vocês viam que aquilo não destoava assim tanto da versão oficial do jogo. Tinham ali 2 ou 3 particularidades, o mapa dos sapos, talvez, como uma cena assim mais fora da normalidade, mas vocês viam, mesmo a nível de sets, etc., era tudo normal, as coisas não eram oferecidas, portanto não era simplesmente chegar ali, puxares uma capa e estavas a nível tal, as coisas exigiam tempo e esforço, simplesmente não exigiam, era investimento financeiro de ordens como aquilo que o oficial hoje em dia vos obriga a ter. Tive até um comentário no primeiro vídeo desta série em que me fizeram referência em relação a essa questão do pay to win e do pay to play. Eu vi esse comentário, irei fazer um vídeo depois em relação a essa situação e a outros comentários que vocês forem deixando. Mas digam-me sinceramente se a minha proposta para a WebZen e também para a Gameforge, que teria aí o objetivo de dinamizar isso, se é uma coisa assim tão fora da noção, que se de facto a proposta de jogo que a WebZen hoje nos entrega, se ainda continua a adequar-se ou não à realidade do Metin 2 em 2024. Eu acredito que não, não somente por aquilo que eu considero ser um jogo que não diverte os jogadores, como também como os próprios factos e números dizem. Portanto, não sou só eu que estou a dizer, são os números que dizem. Se efetivamente a proposta que os privados entregam não fosse de maneira nenhuma correta, nem tivesse o mínimo de aceitação de ninguém, eles não teriam as bases de jogadores que têm. E vamos ser aqui muito sinceros, se há pessoas que conhecem o Metin 2, não só de conhecer, como também de conhecer a sua própria gameplay,
a muito se deve aos privados, porque muito provavelmente se só existisse o jogo oficial, uma esmagadora maioria dos jogadores nunca teriam sequer chegado ao late game, nunca sequer teriam conhecido o mínimo do jogo, pá, porque o nível de tempo e de entrega e até o nível de recursos financeiros que são necessários de empregar aqui para de facto vocês conseguirem chegar a fases mais avançadas do jogo, são de facto impeditivos para grande parte das pessoas que procura se divertir ou passar umas horitas depois do trabalho ou até depois da escola, e de facto foram os privados que tiveram sempre na vanguarda desses jogadores e sempre foi essa escolha. E eu mais uma vez vos digo, se de facto os privados não fossem a principal força motriz do Metin 2 enquanto jogo, não estou a falar enquanto empresa, tipo Gameforge ou whatever, estou a falar só disso, mas enquanto força motriz de jogo, basta que vocês vejam 99% dos influencers que a Gameforge hoje contratou para fazer desenvolver o seu servidor Tiger Ghost, são ex-jogadores privados com vídeos, com streams, e portanto, enquanto a Gameforge não teve o interesse de criar este servidor, eles também não tiveram o interesse em ir jogar os jogos da Gameforge. Não estou a dizer que são todos, por isso é que disse 99%, sei que há jogadores do passado que têm aí a sua marca já muito vincada no oficial, epá, e é de louvar, apesar de alguns outros também, malta do passado, com muitos vídeos do oficial, já terem pura e simplesmente saído em completa ruptura e litígio com a forma de gerir do jogo oficial, e vocês, se quiserem, procuram no YouTube e encontram vídeos referentes a isso, tanto em Portugal como lá fora, ok? E portanto, é isto, é como eu vos digo, estes vídeos não têm como objetivo falar mal sobre nada. Eu estou aqui, de facto, de forma muito tranquila a falar sobre estes assuntos. Acho que vai sempre haver pessoas que não vão compreender ou não vão querer saber disto que eu estou aqui a falar, vão simplesmente achar que o Metin é uma cena sobre a qual eu já não posso falar, porque eu nunca tive nos oficiais, porque eu só jogava privados. Pá, mas ultrapassem um bocado isso e percebam sinceramente que enquanto continuarem com esse tipo de visão e enquanto não começarem a aprender com aquilo que de bem se faz nos privados enquanto não absorverem esses jogadores que estão hoje, alguns a jogar privados, mas assim de forma meio periclitante, qual é que vai ser o dia que a Gameforge acorda e fecha isto tudo outra vez, ok? Que simplesmente procura uma proposta de jogo saudável, uma proposta de jogo estável, que tenha efetivamente índices de desenvolvimento mais rápidos, sem essa questão da item shop, pá, esqueçam isso, porque é como eu vos digo, quem vem dos privados não cai no oficial e se consegue divertir, pelo menos se não colocar dinheiro, porque essa história de rodar um equipamento ser o fim do mundo em cuecas, essa história de offline shops ser uma cena de malta que mete dinheiro no jogo, pá, são tipo realidades que estão muito distantes daquilo que é a realidade de um jogador que esteja habituado a jogar nos privados há muitos anos. Portanto, a minha proposta é esta, acho que era importante a Gameforge e a WebZen olharem para isto que eu estou aqui a dizer e pensarem ativamente em lançar um novo servidor de forma que tivesse sistemas mais simples, que tivesse muito mais a vertente de um privado, mas que tivesse a chancela e o cunho da empresa oficial. E, portanto, eu acho que esta é a visão correta, mas é como eu vos digo, fazendo a ressalva, sem a possibilidade de haver fusão com os servidores que vocês atualmente já têm, para não desvirtuar a gameplay de quem já fez toda uma evolução desde há muitos anos atrás até agora nestes servidores. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo não é misturar comunidades, porque essas comunidades nunca foram misturáveis, ok? Essas comunidades não são para se misturar. Simplesmente um servidor bónus, um servidor temporário, um servidor que vocês quiserem, pá, vejam de facto essa situação, pensem ativamente nisso e eu garanto-vos que, aliado ao bom gameplay que os privados conseguem ter, com a solidez e a garantia de estabilidade que o oficial, que essa é uma das poucas coisas que nenhum privado algum dia poderá retirar às empresas oficiais, que é essa estabilidade e essa solidez de vocês garantirem que a vossa personagem vai lá estar daqui a não sei quantos anos, ok? Aliar essas duas cenas seria, sem mexer na própria gameplay desde base, ok? Só fazendo alterações de forma a simplificar e a aproximar mais a gameplay aos oficiais, aos privados, peço desculpa, acho que seria
a chave mais rápida e mais simples de chegar a um sucesso parcial e imediato. Portanto, deixem nos comentários a vossa opinião. Esta é a minha. Um grande abraço a todos e este é o segundo vídeo da série Metin 2 em 2024. Grande abraço.